da Palavra de Deus. E hoje nosso tema é a nossa identidade em Cristo. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e nós vamos estar meditando na Palavra de Deus nesse momento. Feche teus olhos onde você está. Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus neste lugar. Querido Espírito Santo, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. Senhor Jesus, toma o lugar, Pai, Teu lugar de honra aqui no nosso culto. Senhor Deus, receba o nosso louvor, nossa adoração, nos oriente pela palavra para que nós possamos fazer a Tua vontade, para entendermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Espírito Santo quer, que nós possamos compreender para crescermos mais, Senhor, na Tua presença como cristão, para vivermos uma identidade de Jesus, sermos parecidos contigo a cada dia mais. Querido Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra nessa noite e que nós possamos aqui ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da Tua sabedoria e aprendermos mais e mais de Ti para andarmos contigo nessa noite. Amém e amém, Jesus. Amém? Então nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo, né? Eu quero conversar com vocês. A gente fala de identidade, a gente já tem aquela ideia de documento, né? O documento de identidade, né? Acredito que cada um tem o seu documento de identidade aqui. Muitas das pessoas até olham lá na sua foto, tem gente que tem vergonha da foto, da identidade e tal. Mas aquele documento ali é um documento oficial que diz ali quem você é, não é verdade? Mas eu quero falar aqui da nossa identidade, de como nós somos a partir de Jesus. Quando nós aceitamos, né, e descemos as águas do Santo Batismo, ou se você ainda não teve, né, a oportunidade de aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador, nós vamos falar dessa identidade. E eu gostaria de usar a palavra de Deus para nós estarmos conversando. Nós vamos ler um texto que está lá em 2 Coríntios, né, a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você tem a tua Bíblia aí, você encontrou, você pode acompanhar, a gente vai estar fazendo essa leitura juntos aí. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Dá um tempinho para você encontrar. 5, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos fala assim, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém? Aqui tem essa versão, tem outras versões, tem uma outra versão que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, eis que tudo se fez novo. Está falando aqui que se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura. Então, como eu estou falando sobre identidade, falar um pouquinho sobre a identidade de Cristo, né? Quando a gente está falando dessa questão, a gente vai pensando assim: como que eu sou? Se você puder olhar hoje para dentro de você, cada um, você dissesse para a pessoa, você fosse se descrever hoje para alguém, quem você é, como você se identificaria? Né? Eu vou dizer assim: eu sou alguém, né, lá numa entrevista. Jéssica, quem você é? O que você diria, quem você é? Né? O que você falaria? Quem que você é? Ou a pessoa pergunta: Jéssica, quem é você? Você consegue falar algumas coisas sobre você, dizer assim: eu sou, e assim, 3 pontinhos, você vai falar quem é você. Quem que é você, Jéssica? Pode falar, pode falar. Eu acho que eu sou uma pessoa alegre, emotiva, sonhadora, determinada não é bem a palavra, é aquela pessoa que não desiste, persistente. Persistente. Mas teria mais coisas também que poderia citar, assim, mas acho que essas são as que eu mais fortes, assim, em mim, né, no caso. Uhum.
Então a gente vai falando aí, né? A Jéssica deu a ideia, peguei ela meio no contratempo, né? A Elaine já disse que não quer, não quer falar quem ela é. Kilder, você poderia dizer quem você é? Se eu perguntasse, Kilder, quem é você? Então, quem é o Kilder, né? Cara, eu sou péssimo para poder citar as minhas qualidades, né? É difícil para mim, tem gente que é o contrário, né? Mas, cara, acho que é uma pessoa calma mesmo. Paciente, ouvinte. Sou muito bom em ouvir. E muito contemplativo também, né? Apesar de, às vezes, ser um pouco pessimista, eu peço para Deus sempre me dar a visão, né, dele. Eu acho que seria isso. Amém. Então aqui a gente teve sim, só para a gente descontrair um pouco e entender, quando a gente fala de identidade, a gente está falando aqui sobre a nossa identidade, nós vamos falar da nossa identidade em Cristo. O que Cristo, nós temos aí uma ideia de quem nós somos, na verdade. Tem muita gente que vai falar quando eu faço a pergunta, ou a gente está conversando com alguém, às vezes a pessoa leva até para o lado, às vezes para o lado profissional, né? Fala algumas coisas assim, eu tenho uma profissão, eu sou mecânico, eu sou vendedor. Quem é você? Eu sou um vendedor, eu sou um pai de família, eu tenho tantos anos, eu nasci em tal lugar. Nós temos algumas coisas ali que compõem essa parte da nossa identidade. Mas se a gente fizesse agora e pedisse para Deus um feedback, a gente pode fazer isso para as outras pessoas, para as pessoas também dizerem para nós quem nós somos. Aos olhos dela quem nós somos. Porque como o Kilder falou, como a Jéssica falou, a gente falou alguns atributos. Né? Eu sou calmo, eu sou persistente. E às vezes aos olhos das outras pessoas tem algumas qualidades e também defeitos em nós também que vão aparecer mais. Talvez as pessoas olhem para nós e não vejam essas qualidades que nós vemos, elas vejam outras qualidades. Você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa muito alegre, você é uma pessoa que traz uma energia boa para o ambiente, e assim são, às vezes, o que as outras pessoas enxergam da gente. E outras vezes as pessoas também vão ver defeitos em nós, não é? Elas também vão ver defeitos que normalmente a gente procura não enxergar esse defeito. Né? Muitos de nós sabemos que nós temos defeito, todos nós temos defeito. Mas o que eu quero falar aqui é da nossa identidade em Cristo. Se nós perguntássemos agora e conseguíssemos ouvir audivelmente a voz de Cristo e dissesse, Jesus, quem eu sou? Para ti, Senhor Jesus, quem que eu sou? E hoje eu quero fazer aqui junto com vocês uma reflexão sobre a questão de uma nova criatura, porque o Senhor nos ama e o olhar de Deus é um olhar bom, um olhar de Cristo é um olhar bom para nós, o olhar do Espírito Santo é um olhar bom. Ele não olha para os nossos defeitos. Como assim? Não, Cristo não olha para os nossos defeitos. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele está dizendo para nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, todos vós têm problema. Esse cansado e oprimido já vem de uma carga, de um problema, de uma dificuldade, de uma vida errante. O Senhor sabe, o Senhor Jesus sabe que nós erramos, né? Nós conhecemos que todos nós erramos, que todos nós falhamos. Lá em João 8:9 vai falar que nós temos erro, que nós somos pecadores, nós precisamos confessar a Ele os nossos erros. Né? Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então o Senhor Jesus nos olha com um olhar de amor. Mas nós temos uma personalidade. Que tipo de personalidade nós temos com Cristo? Quando Jesus estava com seus 12 discípulos, os 12 também eram diferentes. Eles tinham personalidades diferentes. Pedro tinha um tipo de personalidade, João tinha outro tipo, Tiago tinha outro tipo, Bartolomeu, Judas, todos eles tinham personalidade diferente, André, Felipe.
Todos eles tinham personalidade diferente. Jesus olhava para eles, Jesus enxergava neles o melhor, assim como ele faz conosco. O que Jesus vê na nossa identidade agora? Quem nós somos para o Senhor Jesus? Será que você é uma pessoa zelosa? Agora estou falando da nossa identidade em Cristo. Será que lá no teu registro o Senhor vê você como uma pessoa na fé perseverante? Uma pessoa que intercede pelos outros? Porque a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. O Senhor Jesus, na oração modelo, ele diz que nós devemos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros. Então, quem nós somos para o Senhor Jesus? Uma pessoa alegre no ministério? Um cristão agradecido? Ou um cristão que não agradece? Um cristão que só reclama e que não vê as coisas boas do Mestre? Quem nós somos para Cristo? E aí a gente fica assim, Senhor, eu posso melhorar? Claro que nós podemos melhorar a cada dia. Não de nós mesmos, mas pedindo auxílio ao Pai, pedindo auxílio ao Senhor Jesus, porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É por ele, nós pedimos, Senhor, acrescente a minha fé, mude o meu jeito. E aí, se você fizesse uma reflexão hoje, como está sendo a minha vida com Cristo hoje? Como é que é agora a tua identidade? Você consegue olhar para dentro de você agora? Né, e dizer, a minha identidade é em Cristo, como é que é? Será que eu estou refletindo essa identidade para que o mundo veja quem eu sou? Eu escutava um vídeo ontem, estava uma parte, acho que até compartilhei, acho que compartilhei um pouquinho com o Kilder, acho que sim, que fala assim, se nós não temos nenhuma amizade, eu coloquei até no status, se nós temos a nossa amizade, toda a nossa amizade, está embasada hoje nas pessoas que já conhecem o caminho, que já conhecem Jesus, nós estamos falhos. Por quê? Porque nós estamos deixando de mostrar a identidade de Jesus em nós para as outras pessoas. Porque é simples, muito fácil nós adorarmos e glorificarmos ao Senhor agora que estamos aqui reunidos entre cristãos, entre que nós conhecemos. Nós vamos pegar o violão, depois vamos tocar uma canção, vamos adorar o Senhor. Mas aqui nós conhecemos o Senhor Jesus. Estamos aqui sim, para nos alimentar da palavra, para aprendermos. Mas se nós não conhecemos outras pessoas, ou não procuramos também nos relacionar com outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, como nós seremos o sal da terra? Como nós seremos a luz do mundo? Amém? A nossa identidade em Cristo, ela precisa aparecer lá fora. Porque só assim as pessoas virão que nós somos diferentes. Que nós somos cristãos. Que nós somos seguidores de Jesus. Né? O que Jesus falou? O que a gente faz com uma luz? A gente não esconde uma lâmpada debaixo da cama. A gente coloca num lugar visível para que ela ilumine todo o lugar, ilumine todo o ambiente. Assim nós, como cristãos, lá no nosso trabalho, onde tem pessoas que não conhecem Jesus, a gente precisa se relacionar profissionalmente com elas, mas dá um tempo na nossa amizade ali para mostrar Jesus. Aonde nós somos, aonde a gente vai, você chegar naquele lugar, né, naquele ambiente lá, que você vai fazer um serviço. Você vai chegar lá num lugar, você vai fazer um serviço, cumprimentar bem, ser alegre. Eu sou alegre. Né? A Jéssica falou que ela é alegre, né? Você vai chegar lá num lugar, você vai chegar lá para aquelas pessoas, você vai chegar alegre. E as pessoas, nossa, por que essa pessoa vem aqui? Aí ele vai perguntar, por que essa pessoa aqui é tão gente boa? É tão alegre, tão gente fina. Você conhece fulano de tal? Ah, ele trabalha em tal lugar. Pô, mas é tão gente boa. Por quê? Porque nós temos a identidade de Cristo. Eu sei que talvez faz tempo aqui, né? Pelo menos para mim faz muito tempo. Eu, quando me batizei, eu me batizei com 11 anos, né? Que eu desci as águas do batismo. Eu tinha 11 anos. E muita gente tem alguns testemunhos fortes e firmes assim, para dizer como mudaram, né? Talvez você consiga lembrar como você era antes do teu batismo. Eu sei que a minha esposa também se batizou quando era nova também, né? Acho que com 12 anos por ali também. Então,
Hoje já tem uma caminhada com Jesus há um bom tempo, mas tem pessoas que se batizaram recentemente. Talvez seja o teu caso hoje, pessoas que se batizaram recentemente agora. E aí você pode dizer assim, como era a tua vida antes do batismo? Como era a tua identidade antes? E como é a tua identidade hoje? Porque, aqui como está falando, se alguém está em Cristo, uma nova criatura. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, o batismo é uma confissão pública, é um ato. O batismo, a palavra significa sepultamento. Eu desço as águas ali do santo batismo, né? Simbolicamente no mundo espiritual há uma ligação, e quando eu venho de volta, quando eu retorno, me retorno uma nova pessoa. E é uma confissão pública agora, dizendo que eu sou de Cristo. Então as pessoas vão ver em mim ali mudanças. Pessoal, mas é só um símbolo? Não, não é um símbolo. E espiritualmente tem uma ligação no mundo espiritual, dizendo que agora eu nasci de novo. Como você era antes do batismo, como você era e você é hoje. E a cada dia você vai crescendo, se tornando uma nova criatura, aprendendo. Eu lembro que a minha vida, mesmo criança, antes de nós encontrarmos Jesus, minha casa, minha família, meus pais não conheciam Jesus. E a nossa vida foi transformada a partir dali. E quando eu desci as águas do batismo, mesmo ali naquela, ainda numa tenra idade, eu me tornei uma nova criatura. Então hoje eu pertenço a Jesus. Amém? E você pertence a Jesus hoje. Nova criatura eu sou. Todos os dias as pessoas vão olhar para você, elas precisam ver luz do mundo, sal da terra. Se não só na igreja é fácil, um monte de luz lá iluminando. A gente tem que iluminar lá fora. Amém? É de dentro para fora. E como que eu faço isso? É viver uma vida com Cristo todos os dias. É viver um evangelho, não uma religiosidade, mas viver um evangelho da verdade. Jesus, eu sou teu. Né? Quando você está no teu carro, você está ali conversando com o Senhor Jesus. Quando você está no teu trabalho, um minutinho, você fala com o Senhor Jesus. Ele está ligado a todo momento. Amém? Para as pessoas verem Jesus e você sentir Jesus. Você tem uma palavra positiva, às vezes dá uma raiva na gente, alguma coisa a gente controlar, né? A gente está irado, nós ficamos irados, ficamos irritados. Lá no trânsito, falamos às vezes uma palavra que não ou um pensamento que venha, nós controlarmos isso, porque nós somos cristãos. Estamos aí, Senhor, eu sou uma nova criatura, eu já não sou mais aquela velha criatura, agora eu fui batizado. Nós comentávamos agora há pouco sobre o batismo, antes ainda de começar o culto, que Jesus desceu as águas do batismo. E ele fez isso por quê? Para nos darmos exemplo. Ele não tinha pecado nenhum. Ele fez isso... Você sabe por que Jesus desceu as águas do batismo? Ele desceu as águas do batismo para cumprir a vontade do Pai. Isso está na palavra. Ele desceu as águas do batismo para cumprir a vontade do Pai. Ele desceu as águas do batismo para nos dar um exemplo de como nós devemos fazer, para nos tornarmos uma nova criatura. E ele desceu as águas do batismo porque a partir daquele momento, biblicamente você vai ver, começa o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa a partir do batismo. Porque é naquele momento que a Bíblia fala que desce o Espírito Santo sobre ele. E o Pai fala, esse é meu filho amado, que eu tenho prazer. Publicamente também eles ouvem. E publicamente aquele homem que estava batizando, que era João Batista, que era conhecido na região como profeta, ele vem e batiza Jesus, e as pessoas escutam aquela voz. E ali inicia-se o ministério de Jesus. Então ele não tinha pecado. Mas ele fez para nos darmos exemplo. E para que, a partir do batismo, você se torne uma nova criatura. E hoje, nós também, já nos tornamos nova criatura, andamos com Cristo. Entendendo essa palavra nova criatura, nós nos tornamos uma nova criatura. Não praticamos mais as coisas erradas, as coisas falhas que fazíamos. Mas agora, às vezes a gente erra, às vezes a gente falha. Sim, é verdade. Mas existe um advogado, o Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas falhas, que perdoa os nossos erros.
E agora nós andamos com Cristo, andamos nos prosseguindo, como o apóstolo Paulo fala, nós prosseguimos para o alvo. Agora nós temos um alvo, nosso alvo é sermos iguais a Cristo. Para um dia, sim, estarmos com Ele na glória. Para um dia sermos salvos. E qual é o nosso propósito aqui? Sim, sermos salvos. E também ganharmos almas e falarmos desse amor de Jesus para as pessoas, para aquelas que estão precisando. Hoje você está aqui, graças a Deus, tudo bem contigo, mas muitos vão vir pelo Evangelho, ao conhecimento do Evangelho, por causa de uma enfermidade, por causa de um problema no casamento, por causa de um problema na família, um problema financeiro. Muitas pessoas vão se chegar até Cristo, ou vão buscar Cristo, por causa de uma necessidade física, espiritual, emocional. Outros virão porque sentem a necessidade, sentem que tem de tudo. Estão saudáveis, né, muitas fisicamente, têm uma boa condição financeira, têm um bom grau de intelectualidade, estão realizadas lá na família, mas sentem que falta algo lá dentro do seu coração. Por quê? Porque o ser humano, sem o encontro com Jesus, ele é incompleto. Por isso precisa nascer de novo. Nascer do jeito certo. Vocês lembram de um homem que chegou para Jesus, um homem conhecedor de toda a palavra, todo conhecimento. O nome dele era Nicodemos. Ele era príncipe da sinagoga. E ele chega para Jesus e ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Mestre, ele reconhece ali o conhecimento do mestre de Jesus. Ele diz: o que eu preciso fazer? E Jesus disse: Nicodemos, você precisa... O que precisa fazer? Nascer de novo. E aquele homem diz: mas Jesus, mestre, posso eu entrar de novo lá no ventre da minha mãe? É possível acontecer isso? Né? É possível entrar no ventre da minha mãe de novo, nascer de novo? Jesus disse: não. Que é nascido da carne é da carne, mas você precisa nascer da água e do Espírito. Gente, quando nós nascemos da água, é o batismo. Amém? Nós nascemos na água, lá no batismo. E precisamos nascer do Espírito. Quando Jesus foi batizado lá, que João Batista disse: Jesus, mas eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. E Jesus disse assim: vamos cumprir o que está escrito, vamos cumprir o que está ordenado pelo Pai. Vamos cumprir toda a ordem. Jesus, então vamos cumprir isso. Eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí a gente começa a analisar. Nicodemos também era um conhecedor da palavra, mas ele precisava nascer de novo. Aí, Jesus está dizendo, nasce da água e do Espírito. Então, João Batista batizou Jesus com a água, e aí vem o Espírito. Mas João Batista já dizia: eu batizo vocês com água, mas vai vir um até mim, um que eu não tenho condição, eu não posso nem desamarrar as sandálias dele, de a honra de tão poderoso que ele é. Eu não sou digno de ir lá desatar as sandálias dele. Olha como João Batista reconhecia em Jesus já o senhorio, o poder, o nosso mestre, o Filho de Deus. Eu não sou digno, mas ele disse assim: eu batizo vocês hoje com água, mas vai vir um que vai batizar vocês com fogo. Gente, que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. É um fogo, não é um fogo que queima, que nos destrói. Não. É o fogo de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas, transformador, que só aqueles que têm encontro com Jesus e que entregam a sua vida para Jesus entendem esse evangelho. Muita gente vai ouvir essa palavra que eu estou falando e talvez não entenda, mas muita gente vai arder no seu coração essa palavra e dizer: eu quero essa alegria, eu quero nascer de novo, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais essa vida sofrida, eu quero essa vida.
Muita gente vai entender, muita gente não vai entender. E aí a gente vai dizer assim, aqueles que são carnais, essa palavra é tão engraçada, né? Talvez não seja comum para você que está ouvindo, mas nós aqui entendemos essa palavra já. Tem uns que são carnais, outros que são espirituais. E é forte isso que dizer que tem coisas que são espirituais, elas só se discernem, Jéssica, no mundo espiritual. Então, às vezes, por que tem pessoas que não ouvem essa palavra? Porque elas estão pensando com o coração dessa terra. Com esse coração de carne que nós temos. A Bíblia diz para nós, lá no Velho Testamento, dizendo assim, que é para que o Senhor arranque de nós o coração de pedra. Essa metáfora, né? E coloque em nós um coração de carne lá, agora dizendo. Ou seja, porque às vezes é um coração tão endurecido, petrificado, endurecido, porque se nós quisermos entender as coisas de Deus com as razões dessa terra, nós não vamos entender, porque as coisas espirituais, elas se discernem no mundo espiritual. Como que eu, entrando numa água lá, né, e depois eu voltando, eu nasço de novo? Porque é espiritual, porque está ligado ao mundo espiritual, porque Jesus falou, porque a Bíblia falou, porque o Senhor Deus ordenou, e o Senhor Jesus cumpriu e nos deu exemplo de fazermos isso. Então, se hoje você está ali na dúvida, será que eu desço as águas do santo batismo? Eu tenho ouvido a palavra, eu tenho andado, mas eu primeiro preciso me libertar de determinadas coisas, primeiro eu preciso deixar disso. Quer dizer, meu amado, entregue a tua vida para o Senhor Jesus. Confie nele. Tome a sua decisão. E desça as águas do santo batismo. Converse com o seu líder, com o seu pastor e chega e ele, olha, eu preciso, eu necessito. Porque uma coisa é certa. Se você não entregou a tua vida para Jesus e está em reserva, se o Senhor Jesus vier, você não será arrebatado. Você não entregou a tua vida. Você não deixou o teu nome escrito lá no livro da vida. Mas eu estou errado, eu estou em falha. Deixa o Senhor Jesus consertar a tua vida. Tome a sua decisão. Amém? Para nós encerrarmos essa palavra, eu deixo a palavra no discípulo de Jesus, o Filipe. A Bíblia fala que ele foi trasladado para um lugar, e naquele lugar, lá numa carruagem, estava lá um eunuco, um homem que servia. E ele estava lendo os livros, do Velho Testamento. E o Senhor Deus, pelo seu poder, mandou Filipe naquele lugar, translador, a Bíblia fala disso. Filipe foi aparecer lá e o Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse, não estou entendendo. E aí o homem de Deus começa a explicar. E ele começa a falar de Jesus. Por isso que nós precisamos ter um coração aberto, porque as coisas espirituais vão se discernindo. E aí quando o Filipe vai falar para ele, você precisa ser batizado. E a Bíblia diz assim, que aquele eunuco diz, mas o que eu preciso para ser batizado? Olha, só precisa ter água. O que falta? E a Bíblia diz que eles pararam e havia um lugar ali, um pouco de água, e eles batizaram. Aquele homem. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja tanto tempo pensando, será que eu batizo? Talvez você tenha um zelo. Não vou me batizar para não escandalizar a obra do Senhor, para não escandalizar as pessoas, porque eu ainda estou com vício, eu ainda estou com isso. Eu quero dizer para você, busque o Senhor, que o Senhor vai te dar força. Mas você precisa tomar uma decisão. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando que o Senhor Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E a gente precisa estar preparado, porque os dias estão se abreviando. Talvez você diga, mas eu tenho ouvido isso desde que eu sou criança. Mas quantas pessoas já partiram dessa terra? E depois que nós partirmos, não haverá uma outra chance. A chance é agora, de nós nos tornarmos uma nova criatura. Amém? Então, eu deixo essa palavra sobre a identidade em Cristo. Qual é a nossa identidade? Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração. E você que está ouvindo, você que vai ouvir essa palavra ainda, se você
não entregou tua vida ainda para o Senhor Jesus, eu queria que você fizesse essa oração onde você está. Ela está lá, eu vou falar esse versículo, ela está lá em 1 João. E ela vai dizer assim, quer ver? Glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Feche teus olhos, depois nós vamos ler esse versículo. E se você quiser, você vai repetir ele comigo. Senhor, nós queremos nos tornar cada dia, Pai, mais parecidos contigo. Um dia, Senhor, eu tomei a decisão de descer as águas do santo batismo para que me tornasse uma nova criatura. E tenho caminhado contigo, quero caminhar contigo, Senhor. Quero prosseguir para o alvo. Quero, Senhor, ser uma bênção na vida das pessoas, na vida dos meus irmãos. Eu quero que a minha identidade, que as pessoas olhem para mim e que elas vejam que a minha identidade é parecida com a tua, Jesus. Eu quero que elas vejam, Senhor, um seguidor de Cristo, que elas vejam a bondade do Evangelho em mim, que elas não vejam como um acusador, mas sim como um ajudador, um auxiliador, um alguém que ama, porque é a tua palavra na mensagem passada, Senhor Jesus, na mensagem retrasada, nós falamos, Senhor Jesus, que aqueles que amam são como Cristo. Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, nisso demonstraria que nós somos teus discípulos. Foi isso que nós falamos, Senhor, em 2 cultos atrás, Senhor, e nós queremos demonstrar o teu amor através da tua palavra. Que essa palavra fique guardada no nosso coração e que se tem pessoas que desejam aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, que elas entregam a sua vida para Jesus nessa noite, no momento que estiverem ouvindo essa palavra. E que elas possam, se elas tomarem essa decisão, que elas possam repetir comigo esse versículo que está lá na primeira carta de João, 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó. Mas, você pode repetir comigo, você que está ouvindo, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Tem uma versão que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você é um pecador, como a palavra diz que todos somos, no versículo para frente, no versículo 10, diz que todos nós somos pecadores. Que se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua verdade, a sua mensagem está em nós. Então, se você é um pecador e a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, e você confessa ao Senhor Jesus a tua vida, diz, Senhor, eu sou um pecador e eu preciso, reconheço que eu preciso, que eu dependo de Ti. Que Tu és o caminho, a verdade e a vida. É só Jesus que nos leva ao Pai. Não há nenhum outro caminho que nos leva ao Pai. Então, que você entregue a tua vida para Jesus nessa noite. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção e você pode acompanhar essa canção junto, que fala que o Senhor é santo para sempre. Amém? Ele é santo para sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos.
os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Você faz parte do povo de Deus, e o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião, por este culto abençoado, maravilhoso, e que, Senhor, toque na vida das pessoas que estão assistindo este culto, aquelas que vão assistir, que o Senhor venha tocar com a tua presença, Pai, com a tua potente mão. Aquelas que estão lá, Pai, no hospital, num leito de enfermidade, que precisam da cura. Aquelas que estão com problema no seu relacionamento, lá no seu casamento, um problema difícil de resolver. Oh, Senhor, tu pode todas as coisas. Aquelas que foram desenganadas pela medicina. Aquelas, Senhor, que precisam ouvir essa palavra. E todos aqueles que estão ali na indecisão, e que possam sim, Senhor, através desta palavra hoje, decidirem, Senhor, a descer as águas do santo batismo e se tornarem uma nova criatura. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.